Um sujo não pode falar de um mal lavado. Quem é o ser humano para falar que aquele está convertido e aquele não está convertido? Pedro caminhou ao lado de Jesus 3 anos e meio. Para ouvir Jesus falar assim para ele: Pedro, o diabo está dentro de você. Pedro caminhava ao lado de Jesus possesso pelo demônio. E não era Zé Pilintra, não era Lúcifer. Porque Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. E Jesus nunca mandou Pedro. Existem muitos, como é que eu posso dizer, escândalos. Existem muitos escândalos falando sobre a igreja. E aí quem não conhece Jesus, só ouve falar da igreja evangélica, realmente se afasta por causa disso. Porque quem conhece Jesus vai para a igreja, independente daquilo que o pastor fizer, do seu irmão da igreja fizer, porque são falhos e vão cair, você continua indo à igreja para procurar Jesus. Mas essa é a história que eu contei. O que é um escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. É verdade, Os irmão. padres sofrem, A igreja católica retalhados, pode eles ter são tirados de um lugar e enviados para outro. tudo, Só que eles não... mas você não fica sabendo de nada, né? Não é então, tudo antropófago. fica Eles internamente. não ficam comendo a Tudo carniça. morre internamente. Eles Não fica tratam aqui espalhando. na igreja evangélica, Já não. as igrejas evangélicas, Existem sites gospel, normalmente, são chamados de o fuxico, para você ter uma buchicho ideia, chega até fuxico o pastor, gospel. o próprio pastor dissemina. Ou seja, aquele um lugar buchicho, né? onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Você entende? Nós somos o único grupo religioso que fazemos isso. Eu te falei agora há pouco, me mostra um muçulmano indo para a internet falando mal de outro muçulmano. Você não encontra. Você não encontra um padre falando mal de outro padre na internet. Mas pastores falando de pastores, crentes falando de pastores, músicos, é uma loucura. O nosso meio gospel, ele parece que se alimenta do conflito e se alimenta da polêmica e se alimenta. E isso faz mal a nós mesmos. Mas a partir do momento que tem uma verdade objetiva, quando você vê que está contrário àquela verdade, naturalmente existe esse tipo de antagonismo, não? Eu não entendi a sua. Por exemplo, a verdade da palavra é objetiva, a verdade do Senhor foi revelada. Nós temos quantas vertentes evangélicas, é natural existir esse tipo de Não seria natural, porque o catolicismo tem várias vertentes também. O catolicismo não é um catolicismo unificado, são vários, mas você não encontra eles falando mal deles. Nós temos que aprender com eles. São uma igreja de 2000 anos. Eles aprenderam, devem ter passado por tudo, e eles chegaram à seguinte conclusão: Não, perfeito, já de que começa quando nós numa divisão.